dia. Bom dia a todos e todas. Nós vamos, então, dar início à nossa mesa, né, do dia a dia da gestão escolar, aonde as minhas colegas, e eu digo minhas colegas, porque passei 20 anos na sala de aula, não fui diretora de escola, mas fui CP, coordenadora pedagógica, que é como a gente chama o pedagogo aqui em São Paulo. Então, tenho também a minha história no dia a dia da escola, da gestão, né? Então, vamos ali dar boas-vindas para vocês. Está todo mundo muito interessado em ouvir os relatos, as histórias, os desafios, aquilo que efetivamente acontece na sala de aula, nas escolas, porque é onde a gente faz, de fato, a educação desse país. Nós temos aqui um desafio, que são os 20 minutos. Né? Então, eu não vou fazer a apresentação, porque vocês já foram apresentadas, passou o vídeo, e assim a gente ganha esse tempinho, não é mesmo? Então, eu acho que eu, pelo menos quando eu falo, eu gosto que me avisem uns 5 minutinhos antes do tempo terminar, para poder arrumar o final da fala. Pode ser assim? Pode ser assim? Então, tá bom. Então, eu vou avisar 5 minutos antes, tá certo? E do final do tempo, tá certo? Então, vamos começar com a Elba Alves da Silva. Elba? Você, a Elba. A Elba é diretora regional de Educação e Cultura de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Está no ponto, né? Bom dia. É com muita satisfação, né, que a gente veio enfrentar o dilema maior, que são os 20 minutos e a plateia. Mas, assim, o seminário, né, Caminhos para a Qualidade da Educação, é um presente para a gente, né? Estar aqui, tendo a oportunidade de falar para as pessoas que decidem no país sobre a educação. E essa voz da gente, às vezes, não chega porque nós estamos bem distantes num país como o Brasil, que é tão multifacetado em cada região. Então, eu quero iniciar dizendo que não existe um herói na escola. Existe uma equipe a ser mobilizada por um gestor. E, por não ser herói, é que a gente tem uma grande responsabilidade, que é entregar os alunos com as competências que devem na sociedade e as condições que nos são dadas, né, de formação. A gente chega lá na gestão e, muitas vezes, a gente se depara com uma prática que a gente fica procurando onde foi que a gente perdeu as aulas na licenciatura e na teoria, e isso fica bem difícil, porque a gente tem que ter as respostas a todos os problemas e a todas as dimensões. Então, eu sou professora de língua portuguesa, né, com pós em linguística, e passei minha vida inteira, né, 20 anos em sala de aula. E eu amo o que faço e gosto muito de conversar com os jovens. Minha escolaridade foi totalmente pública, né? Eu pulei. Hoje eu estou na atuação da coordenação pedagógica de uma diretoria regional que fica no interior do Rio Grande do Norte, Currais Novos. E minha escolaridade foi pública, né? Eu comecei a profissão de professora aos 18 anos e me tornei gestora de escola em 2012, fiquei até 2016. No meu estado, a escolha do gestor escolar é por meio de uma lei de gestão democrática, que foi, inclusive, agora, no final de 2016, atualizada. O meu ensino médio não me oportunizou uma formação propedêutica, uma formação científica, e me restou, como era a LDB 5692/71, e me restou a opção que o meu município
ofertava, que era técnico em contabilidade e magistério. Como eu venho de uma família de professoras, né, me encaminhei para o magistério, já que eu dava aula às minhas colegas e meus primos desde pequena. A educação do RN, em 2011, quando eu assumi a experiência de gestão, ela liderava, o Estado liderava o ranking da evasão escolar. Então, o desafio da escola era resolver o alto índice de reprovação que a gente tinha, né, dos alunos, com outro grande desafio, que era implementar o redesenho curricular por meio de um programa chamado Ensino Médio Inovador. A escola era mista e a gente tinha os desafios do ensino fundamental e do médio numa mesma escola, com 700 alunos, com mais de 70 servidores, para você fazer também a gestão de pessoas e a gestão de todos os processos que incluem, né, a gestão escolar. Então, diante desse desafio, a gente conseguiu resultados que podem não ser muito marcantes, mas que significaram muito para a minha cidade, significaram muito para o meu estado. Né? A escola a gente iniciou em 2012 com o IDEB no fundamental de 3,8, que caminhou para 5,1, e a meta era 4,5. A gente reduziu a reprovação de 11% para 5%, e o abandono de 2,4% que a gente tinha na realidade dessa escola para 0,5%. Um grande destaque que teve no ensino médio é que a gente tinha a maior parte da evasão no ensino médio, e os alunos, por não ter projetos de vida, ou pela expectativa dos jovens não ser, muitas vezes, né, considerada na escola, eles também não tinham a vontade de prosseguir os estudos posteriores, né, já que o ensino médio é o final da educação básica e tem essa premissa. Então, a gente conseguiu também fazer com que os meninos desejassem dar prosseguimento aos estudos posteriores com um projeto de vida, né, e a escola sendo também reconhecida nacionalmente por seu desempenho nessa ampliação de currículo que teve com a experiência do ensino médio inovador. Então, foram desenvolvidas o trato de metodologias de iniciação científica, de letramento e leitura, e a gente teve até algumas premiações nacionais por anos seguidos. Então, esse é o contexto da minha vida profissional. Então, fazer gestão escolar sem técnica e o acompanhamento, o controle e sistematização dos processos de gestão. Como é que a gente chega na gestão e pensa isso e se depara para enfrentar o dia a dia, né, sem essa formação? Quando eu digo sem essa formação, é porque a gente vem, como a escolha do gestor é pelo um processo democrático de uma lei de gestão, qualquer licenciado no meu estado, em qualquer área, ele pode se tornar um gestor escolar. E na licenciatura a gente não tem, né, essa formação. Então, a equipe é formada pelo gestor, vice-gestor, coordenador administrativo financeiro e o coordenador pedagógico. O coordenador administrativo financeiro é bem complicado, porque são pessoas que têm que ser efetivas, né, e que sejam formadas em áreas afins, como economia, matemática, física. E é bem difícil a gente encontrar as pessoas para formar essa equipe que vai participar da eleição. Então, isso aí já é um desafio. E a gestão escolar pública, né, ela a realidade é a gente lidar, né, com sujeitos sociais que vêm formados em várias áreas, com uma expectativa também por ser sujeito social, né, por ter uma história. É intrínseco à educação a formação político-pedagógica de quem está lá.
né? E a gente, como gestor, tem que lidar com essa dimensão político-pedagógica e com a dimensão técnica. E a técnica a gente não tem. A gente vai aprender na prática. Então, para isso, né, nessa perspectiva de atuação e de respeitar as pessoas e a expectativa delas, a gente iniciou o norte, já que a gente tinha a insatisfação com algumas questões, com a avaliação institucional. Então, a gente aplicou vários questionários, estudou os resultados desses questionários, entre eles, o dos alunos reconhecerem que eles não sabiam, eles não tinham a competência leitora, né, eles não tinham a competência também escritora, eles se colocaram na entrevista dizendo que precisavam ler um enunciado de uma prova até mais de 3 vezes para poder compreender o que estava sendo pedido, e, quando compreendia, ainda conseguia escrever, não conseguia escrever de acordo com o que o professor estava pedindo. E a gente se preocupou muito com isso. Então, a gente leu, estudou esses registros, né? E como a gente não tinha a técnica nem a sistematização de como ia fazer a gestão, a gente foi ler os documentos oficiais, as bases legais e o que precisava para nos dar o norte. Então, essa avaliação institucional, ela serviu, na nossa falta de experiência, para sistematizar as dimensões da gestão escolar e os processos que a gente não conhecia. Porque a gente observou também e fez nessa avaliação institucional, por exemplo, a reflexão com os funcionários de qual era a atribuição por função de cada um. Isso não estava claro na escola. Muitas vezes isso também não está claro nas instâncias, né, regionais, não está claro na própria secretaria. Existe o documento que coloca isso, mas quando as pessoas estão desempenhando o papel na prática, muitas vezes isso não é claro. Então, a gente observou isso na avaliação institucional e discutiu também que cada segmento, e não só os professores, precisavam ter um planejamento. E a gente precisava seguir esse planejamento, acompanhar as ações que estavam postas nesse planejamento, e, a partir delas, né, a equipe se fortaleceu. A partir dessa reflexão, né, como foi junto com as pessoas e discutida, né, coletivamente, todos se compromissaram nessa tarefa que a gente tinha de desafio da nossa escola. E a liderança ficou leve, porque foi uma liderança de poder partilhado. Além de ser uma liderança de poder partilhado, a gente também conseguiu o comprometimento da equipe. Então, o comprometimento social da equipe não se consegue porque você é um líder e vai conduzir as pessoas e vai conseguir influenciar. O comprometimento ele foi possível, né, porque isso vai sendo conquistado com empatia e autoridade. No serviço público, como é intrínseco político, também não é fácil a gente lidar com servidores públicos e efetivos. Então, isso também é um desafio muito grande, porque você tem que conquistar, mas conquistar também fazendo a cobrança que é necessária desse compromisso social. Então, a gente fica naquela prática, o cenário escolar é um cenário que tem fogo e incêndio para a gente apagar de todos os lados, e a gente fica pensando onde foi que a gente perdeu as aulas de gestão escolar pública, porque a gente também não pode trazer os princípios da gestão do ponto de vista administrativo e transferir para a escola. A escola é uma realidade particular. Na escola tem implicações pedagógicas e políticas que precisam ser tratadas com comprometimento e com respeito às pessoas. Então, no cenário, a gente olha quantas dimensões, eu só trouxe para a gente pensar, cada autor, né, coloca várias dimensões, mas só para a gente pensar o quanto de dimensões diferentes o gestor escolar precisa lidar na prática. Ele precisa lidar com a gestão institucional e participativa, porque, se é democrática, prescinde o partilhamento, de opiniões, de decisões, de tomadas de decisões. A tomada de decisão é a mobilização. Então, o gestor ele precisa conseguir articular, mobilizar. A instituição tem muitos problemas
de energia, os problemas de estrutura que a gente tem que dar conta, né? E muitas vezes a secretaria ela até tem boa vontade, mas a própria burocracia dos processos nos impedem de resolver. A gente tem a organização do ambiente de trabalho para estabelecer uma cultura escolar fortalecida e um clima escolar também positivo, que as pessoas se respeitem, que os alunos entendam quais são as regras, que os alunos cumpram, né, também o desenvolvimento do conviver com o outro. E esse clima precisa ser positivo para que as coisas aconteçam. A gente tem que olhar para as condições de acesso, de permanência e de sucesso na escola, e a gente não tem técnicas de como controlar a frequência. Parece coisas óbvias que a gente não sabe, né? Por exemplo, a gente aprendeu agora, só tem 6 meses do Jovem de Futuro no Estado, e parece muito óbvio que a gente planeja a partir das evidências, mas a gente não aprende isso nas licenciaturas. E como a gente não aprende isso na licenciatura, coisas simples, por exemplo, eu controlava a frequência dos alunos, claro que é pela chamada dos professores, mas a gente controlava num caderno no portão, com o porteiro, para a gente saber as causas que o menino estava faltando, ou a justificativa, se algum pai que veio deixar colocou, e explicava aos professores, ou a partir daquele dado do porteiro, lá do caderno do porteiro, a gente fazia a ligação para casa para saber e acompanhar por que aquele aluno não estava vindo à escola. Mas isso, eu digo que é decisão do senso comum, não foi porque a gente discutiu técnicas de sistematização de gestão em nenhuma formação. E isso parece uma coisa muito óbvia na educação, né? Insumos como aulas dadas e frequência é primordial para garantir a aprendizagem. E a gente ainda tem a formação dos profissionais, né? Que, no caso, na escola, a gente desenvolveu a Escola Invisível, um projeto em que a gente mesmo formava os grupos de estudos semanais e um colega que sabia mais sobre algum tema, né? Apresentava para os demais. Então, gestão escolar pública, nem só a dimensão política-pedagógica das licenciaturas, nem apenas as técnicas gerenciais são suficientes. A gente não pode transpor também a teoria e a sistematização para a escola de qualquer jeito. Então, para mim, um bom gestor escolar é aquele que consegue fazer a gestão da escola de forma que media o projeto coletivo com a participação de todos, né, e com a capacidade de articular esses sujeitos, mobilizando esses processos de sistematização das evidências para conseguir agir dentro do tempo hábil, para garantir a aprendizagem dentro do tempo hábil. Não adianta a gente ler evidência de um ano para outro, a gente tem que ler e entender a evidência dentro do bimestre, dentro do ano letivo. Então, além disso, né, dessa necessidade da formação do trabalho técnico, e que a gente está aprendendo com o programa, a gente pretende, a gestão ela precisa, primeiramente, né, saber o que ela quer alcançar, saber quais são os sujeitos, porque a gente não tem sujeito só para formar, não só é o aluno, são todos os profissionais da escola que a gente tem que cuidar da formação continuada, são os pais, né, é o coletivo. E a gente tem que pensar também em quais são as formas efetivas que essa mobilização vai dar esses efeitos, dessa garantia de entrega. Quais são os processos técnicos. E gestor escolar, para não ser, então, incompetente nem herói, já que eu comecei a fala dizendo que nós não somos heróis, a sociedade precisa repensar e assumir quem são os responsáveis por nossa formação. As universidades, já que não estão resolvendo isso nas licenciaturas, então, eu penso que a gente poderia projetar, então, mestrados profissionais, porque isso não é um caso do Rio Grande do Norte, isso é um caso do país inteiro. A rede, ela precisa, a formação continuada, ela precisa ser garantida. E, para ela ser garantida, esses processos técnicos têm que ser pensados pelas secretarias, né? No caso, a gente tem essa sistematização pelo programa do Instituto hoje no Estado. E a gente entende, depois de tudo isso, né, por que nós estamos, de repente,
penúltimo lugar em educação. Então, não são porque as pessoas não se comprometem. Não é só uma questão de ter compromisso, é também de ter formação adequada. A equipe escolar ela precisa ser comprometida para participar dessa formação continuada, né, e acompanhar os resultados e metas dentro do tempo hábil. A equipe de técnicos e gestores das secretarias, eu penso que precisa ser por seleção mesmo, porque é a instância que está antes das escolas para ter pessoas competentes e preparadas para acompanhar, de fato, as escolas no que elas precisam. E as considerações importantes para finalizar é que o gestor escolar ele mobiliza pessoas a fazerem. E ele consegue mobilizar quando ele faz junto, quando ele é exemplo, quando ele é referência, num processo de participação social, num processo que ele respeita os colegiados e os atores. Não basta, por exemplo, o país hoje ter um Plano Nacional de Educação, a gente ter todas as instâncias mobilizadas para cumprir essas metas, se a gente não cuidar de quem está na ponta. E quem está na ponta são os gestores, são os professores e são os alunos. Quem está na ponta é o coordenador pedagógico, que tem a formação política pedagógica, mas ele não tem processos que façam a intervenção hábil a tempo. Então, a gente tem coordenadores pedagógicos muito bem formados, né? Mas a gente precisa transpor a teoria para a prática. A gente precisa transpor a teoria para a prática e garantir os resultados. E a gente está sabendo fazer isso? E quem é responsável por nos ensinar? E por que é que a gente dá conta dos pressupostos teóricos? Por que é que a gente dá conta das concepções políticas e pedagógicas e a gente não está dando conta do fazer na escola e de agir em tempo hábil? Então, o sucesso final do professor e do aluno dependem da intervenção do coordenador pedagógico, que é quem está lá diariamente mais perto, e do olhar do gestor. Então, o gestor ele só consegue acompanhar e garantir isso se ele tiver uma complementação da sua formação. Não são todas as pessoas que estão numa situação de gestão que fizeram algum curso de gestão. Nós somos licenciados. Obrigada. Vou tomar a palavra de novo, só para finalizar. Eu gosto muito desse pensamento de Danilo Gandini, e ele inspirou muito minha prática. Não somos pescadores domingueiros esperando o peixe. Somos agricultores esperando a colheita, porque a queremos muito. Porque conhecemos as sementes, a terra, os ventos e a chuva. Porque avaliamos as circunstâncias e porque trabalhamos seriamente. Muito obrigada, Elba. Bem, é difícil não comentar, né? Mas eu vou deixar para o final. Agora, Francisca. Cadê a Francisca ali? Bom, então nós vamos ouvir a Francisca Rosimar Alves Belém de Moraes, da Escola Estadual de Educação Profissional, irmã Ana Zélia da Fonseca, de Milagres, Ceará. Francisca. Bom dia a todos e a todas. Me sinto muito honrada também estar fazendo parte desse momento. Minha graduação inicial é em pedagogia. Passei 10 anos em sala de aula, o que me fez a fazer uma outra graduação em letras. Fui professora de língua portuguesa por 10 anos. Em 1995, já fazia parte da rede estadual do Ceará, ano em que o governo do Estado lançou pela primeira vez um edital para seleção e eleição de diretores. Participei, fui aprovada, fui eleita e assumi uma escola de ensino fundamental. Na época, o Estado ainda trabalhava com fundamental, em meu município. Após essa experiência de gestora, assumi também a secretaria
Municipal de Educação por algum período. Fui secretária de Educação, pude conhecer as demandas, a rede municipal e suas carências e suas peculiaridades. Também acredito que isso influenciou muito no meu fazer pedagógico. Em 2008, o governo do Estado do Ceará lançou a proposta das escolas de educação profissional no Estado do Ceará. Me apaixonei pela proposta de educação profissional e fiquei pensando assim, eu quero ser diretora de uma escola profissional. Fiz a seleção, uma seleção em que, diferente das outras, não tinha eleição, mas tinha uma prova, avaliação curricular, avaliação comportamental por uma banca de psicólogos, uma entrevista, e aí a gente ficou em um banco aguardando a chamada. No nosso município, estava construindo uma escola, esse prédio aí, né, acho que acredito que seja o melhor prédio do meu município. Meu município é um município carente do interior do Ceará, fica a 485 quilômetros da capital. E a nossa escola, em 1995, quando eu sonhei a educação, seria essa escola dos sonhos, uma escola em tempo integral, uma escola profissional que, além da formação propedêutica, também oferece uma formação profissional. Hoje a gente tem os cursos de técnico em informática, técnico em enfermagem, técnico em finanças, técnico em estética, técnico em eventos. Os alunos chegam na escola às 7 horas da manhã, passam 10 horas por dia, saem às 5 horas da tarde, e lá a gente tem uma relação bastante intensa. O que eu digo é que, na gestão escolar, nenhum dia é igual ao outro. Todo dia, quando a gente chega na escola, por mais que a gente tenha se programado, tem as demandas iniciais, tem as demandas de momento, tem as demandas dos alunos que a gente tem que atender. E o maior desafio na nossa gestão é esse olhar para todas as dimensões e envolver os atores, todos os atores, no processo de emancipação dos nossos jovens. Desde o porteiro, que está lá recebendo os alunos, até os professores. É muito difícil, precisa uma conquista, precisa a gente sentar, negociar, conversar, e o maior desafio é esse. E o melhor de tudo isso é também esse envolvimento e essas relações. Todo dia a gente se renova. Conviver com 500 jovens, 10 horas por dia, a gente sai cansada, mas sai também renovada. Eu me sinto bastante feliz ao final do dia, quando a gente conclui e que todas as demandas foram cumpridas. Com relação ao abandono, a nossa escola ela tem uma taxa 0 de abandono. Nós corremos atrás mesmo daquele aluno que passa 2, 3, 5 dias fora da escola. A gente vai atrás, se não consegue, mobiliza as redes de proteção, conselho tutelar, outros atores também, até Ministério Público, para envolver os alunos. Nossa taxa de abandono é 0. Alguns alunos que não conseguem mesmo se adaptar, a gente encaminha para uma escola regular. A nossa taxa de aprovação é de 98,8%. No terceiro ano, nós conseguimos com que todos os alunos sejam aprovados. Isso é uma relação bastante complexa para a gente chegar a isso. E
requer bastante negociação. Com relação ao nosso município, os resultados eles se encontram entre os 20 piores, entre os 184 municípios cearenses. Então, nós recebemos alunos com deficiências muito grandes. Após 3 anos na escola, nós conseguimos que 11,8 esteja no nível adequado, isso na avaliação externa do Estado do Ceará, no SPAES. Conseguimos que 51,6 estejam no nível intermediário, 28,8 no crítico, e em língua portuguesa, que é esse caso aí, nós ainda temos um percentual de 7,8 alunos no nível muito crítico. Em matemática, que é o nosso calcanhar de Aquiles, eu sempre digo, a gente ainda chega na terceira série com 41,2% dos nossos alunos no nível muito crítico. Mas a gente comemora a vitória de 12,4% no nível adequado, 19,6% no nível intermediário. A gente comemora porque realmente é um esforço muito grande que a gente faz para chegar a isso. Nós também incentivamos muito a comunidade escolar a participar de Olimpíadas, de feiras. Nós estamos sempre buscando essa participação. Os jovens crescem muito e gostam muito dessa participação. Com relação ao Enem, nós conseguimos nos destacar e somos a primeira escola do Enem na nossa regional. E os resultados do Enem, eles nos levam os nossos jovens ao ensino superior. Na região, tem algumas universidades regionais e Universidade Federal, então a gente consegue inserir muitos jovens nessas universidades. Conseguimos também, através de bolsas do ProUni, do SISU e do FIES, inserir nas várias universidades particulares que tem na nossa região. E por ser uma clientela em que 98% do nosso alunado é beneficiário do Bolsa Família, em que 52% dos nossos alunos são alunos da zona rural, do interior do Ceará, alguns andam até 20 quilômetros por dia para chegar na escola, a gente acredita que essa inserção, que esse trabalho possa contribuir na superação de vida, na superação da pobreza, na superação mesmo social, econômica e na emancipação pessoal desses jovens. Também a questão do eu me sinto preparada para ser diretora é uma pergunta muito reflexiva. Você acha que está e, ao mesmo tempo, aparecem demandas que você tem que sentar, procurar os teóricos, procurar os especialistas e procurar uma solução para aquelas demandas que aparecem. Gosto muito da gestão administrativa. No estado do Ceará, nós temos uma assessoria financeira, o que ajudou muito a gente poder se dedicar mais à parte pedagógica, que eu acredito que o meu forte, como gestora, é esse, é o pedagógico. É o que eu gosto mais, é o que eu me identifico mais. Gosto de descentralizar, de sentar com a equipe, de ver quem vai fazer isso, quem vai acompanhar essa atividade. E aparecem ainda muitas coisas, muitas demandas que a gente tem que, como eu falei anteriormente, sentar e estudar e conversar e procurar soluções.
Como eu disse, minha formação em pedagogia, acredito que contribuiu. Também sou especialista em gestão escolar pela Universidade Federal do Ceará e também especialista em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Essas formações, aliada à formação continuada que nos é oferecida, como atualmente, por exemplo, eu estou fazendo o curso da dupla gestora do Instituto Unibanco, estou fazendo um curso de gestão financeira e gestão escolar para resultados, nos faz estudar e nos faz nos sentir mais seguras no nosso trabalho. Acredito que o gestor tem que ter uma formação também de legislação. Se ele não entender de leis, também acho importantíssimo a mobilização das redes de proteção à criança e do adolescente. Fui presidente do CONDICA, do meu município, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e tenho uma visão da rede de proteção e nos problemas maiores que a gente não consegue solucionar na escola, a gente recorre a essa rede. A gente procura Conselho Tutelar, Ministério Público, Câmara de Vereadores, leva os meninos para a Câmara de Vereadores, para as sessões, para mobilizar também NASF, psicólogas do município, CAPS. A gente tem uma parceria muito forte com essas instituições e eu acredito que nos dá muito apoio, principalmente nessas demandas atuais que a gente enfrenta com os jovens. Os jovens hoje têm muito acesso à tecnologia, são fragilizados, então, de repente, você está lá na escola e você descobre que tem alunos se automutilando, que tem aluno pensando em suicídio, e aí você precisa de parcerias e de conhecimentos para tentar ajudar esse jovem a sair, né, desses problemas. Então, é um trabalho prazeroso. Agora, também é um trabalho de presença e de exemplo. Nós ficamos lá com os jovens 10 horas por dia, estamos lá recebendo eles no portão, na hora de lanche, de almoço, sempre a gente está lá com eles à disposição, para que eles sintam que a gente está lá presente, sintam-se à vontade para nos procurar, para se apoiar na gente, em ter a gente como uma referência mesmo e como um apoio. Minha experiência também, trabalhei com uma ONG e também tem contribuído muito na minha ação como gestora da educação profissional. Eu acredito, como já falei, né, que todo gestor tem que ter conhecimentos básicos em legislação, em administração, ser presença, ser exemplo, e aprofundar-se nas questões de sala de aula, que são as questões que você tem mais que negociar com os professores, como os processos avaliativos dos alunos. Precisa-se ter uma segurança no que avaliar, como avaliar, nos aspectos qualitativos, nos aspectos quantitativos, fazendo e deixando prevalecer os qualitativos, fazendo com que o aluno que tem mais carência, que tem mais deficiência, seja tratado e seja atendido de forma diferenciada. A gente procura essa questão da equidade, pegar os alunos mais fracos e dar uma formação complementar e aliar a teoria à prática. Sem a prática, não é possível a gente
saber, na verdade, o que é uma escola, o que é uma sala de aula. A questão de diretor ser carreira, eu acho que é possível e é importante uma carreira de diretor. O diretor ele tem que ser valorizado no aspecto financeiro, como falou o nosso secretário aqui na mesa inicial. A questão de intercâmbios também, eu acho importante. Já fiz um intercâmbio em alguns estados do Brasil e vi experiências maravilhosas, experiências que pude levar para a minha comunidade. Também a questão de mestrados, especialização, acho bastante relevante e necessário. Gosto muito do acompanhamento da nossa regional na escola. Isso faz com que o trabalho do gestor fique mais seguro. Através dos projetos agora, dos planos de ação do JF, a gente acompanha mais de perto, principalmente a parte pedagógica. A gente tem uma visão mais clara e mais real do que acontece, das nossas deficiências, e aí segue o plano profissionalmente, nada com arranjos de última hora. Segue-se o plano para que a gente obtenha mais sucesso e que os nossos alunos realmente conquistem a aprendizagem. Então, minha fala resume-se a isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Mais uma vez, a questão da responsabilidade de estar representando o Ceará aqui nesse instituto perante as autoridades, as pessoas, e isso faz com que a gente se sinta bastante motivado e feliz em saber que a educação pública hoje está na pauta, está em pauta, está nas manchetes, que um veículo de comunicação como a Folha de São Paulo acompanha e está preocupado. A gente renasce a esperança de que a educação realmente está sendo levada a sério e que é a mola, o alicerce do nosso país. Muito obrigada. Obrigada, Francisca. Agora nós vamos, então, convidar a Ireni para fazer a sua fala. A Ireni Soares da Mota, que é do Colégio Estadual Dona Genoveva Carneiro, de Itaguari, Goiás. Um bom dia a todos e a todas. A minha fala ela vai perpassar a questão da formação e carreira. E eu vou lançar aqui 2 questionamentos. O primeiro questionamento, ele não vai perpassar minha fala por ele, porque eu pretendo sair daqui desses 2 dias de seminário com sabendo responder isso que eu vou questionar. Então, eu vou só colocar e depois o questionamento que vai perpassar aqui a minha fala. E não vou fazer a apresentação de minha escola no início, porque isso vai estar sendo acontecido durante a minha fala. O questionamento que eu quero... Porque até hoje eu estou na gestão há quase 3 anos, é a minha primeira experiência. Eu ainda não sei 2 palavrinhas com qual eu me apresento, e essa palavra que vai, ao me apresentar, quem está me ouvindo, sentir aquela credibilidade, né? E é o seguinte, ao me apresentar, eu não sei se eu me apresento, a minha função. Eu sou gestora do Colégio Estadual Dona Genoveva, ou eu estou gestora do Colégio Estadual Dona Genoveva. Isso é para trabalharmos nos 2 dias de seminário. Quero sair daqui com essa resposta para eu saber me apresentar, né? E outra questão, essa que vai perpassar a minha fala, é de que
a minha curta experiência na gestão, penso que ela já me dá autoridade para afirmar que uma formação inicial e continuada ela é uma prática necessária para o desenvolvimento das competências e dos saberes de que o gestor necessita para fazer uma boa gestão. Então, a questão é a seguinte: como conciliar as demandas, que são intensas, com as formações necessárias para esse gestor? Eu começo, então, vou estar sempre falando ali da minha prática mesmo, em 2014, quando a subsecretária, né, da regional, que hoje já a gente é coordenadora regional, né? Mas nesse tempo era a subsecretária regional, ela chegou na minha escola e fez uma reunião com a nossa equipe e dizendo, olha, 2015, agora, no início, nós já vamos ter eleições, né, para diretores, e ainda diretores, que já era a prática mesmo no nosso estado. E essa eleição, vocês já precisam agora se organizar, a equipe, quem é que vai estar assumindo participar dessa eleição. E aconteceu, que um fato inédito, que os meus colegas depois me disseram, quando nessa reunião eu disse para a subsecretária, eu quero me candidatar a ser diretora, né? Então, todo mundo depois me olhou, que foi um fato inédito, porque até então, nessa escola e em outras também, isso não tinha acontecido, porque, para escolher para esse gestor, teria que convencê-lo a candidatar, porque ninguém queria ser diretor, né? Então, precisava da equipe escolher alguém e convencer. E eu disse que eu queria ser diretora. Por quê? Já me sentia, após 23 anos de sala de aula, minha formação é História, graduação em História, as especializações uma em História de Goiás e Docência do Ensino Superior, um mestrado também em História, né? E eu sentia, principalmente, que eu já tinha os pré-requisitos exigidos para ser diretora, que era ser titular estável de cargo efetivo, né, no quadro do magistério, o mínimo de 2 anos, contínuos ou não, nas funções de professora, coordenadora pedagógica, vice-diretora, e um diploma superior de bacharelado ou licenciatura em qualquer área de conhecimento, e a informática básica. E eu sentia que eu tinha mais do que isso. Sentia. Eu tinha a minha experiência, né, ali de sala de aula, já havia passado por uma experiência de vice-diretora, pouco tempo no colégio, e também de coordenadora pedagógica. E o que mais era cogitado que necessário para um gestor, um diretor, era a coragem de ser diretor, né? E senti também com as experiências que a gente passava com os nossos diretores, que talvez eu possa estar fazendo melhor, né? Então, resolvi me candidatar. E nessa candidatura para a eleição, foi muito tranquilo, e o porquê eu ganhei, eu penso, porque eu fui candidata única, não tinha mais ninguém que quisesse. Então, foi tranquilo. Não precisei nem de enfrentar um processo eleitoral, até porque votaram unânime em mim, ela quer, ela, né? Não tinha mesmo quem quisesse. E aí vem, quando eu pensando estar, nós, para registrar a candidatura, a gente precisa de ter, e é lá assim, um curso, primeiro, um curso de formação, EAD, que é oferecido pelo CAED, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nesse curso, a gente depois faz uma avaliação, que precisa de tirar a nota 7, e monta um plano de ação para o seu mandato de 3 anos, né? E aí vem a eleição com a comunidade e a gente assina um termo também de fazer um curso de formação de 180 horas, oferecido pela Secretaria da Educação, no decorrer do mandato. E depois a gente tem também a tutoria na escola, né? Tem o apoio da Secretaria de Educação, com formação. E
depois, a 2010, que a nossa escola, né, entrou aderiu ao Jovem de Futuro. Eu já vou falar sobre isso aqui. Então, o que aconteceu? Aí eu me pergunto, ótimo, quando eu fui fazer esse curso EAD de 40 horas, que eu vi que eu não estava preparada, era de jeito nenhum. Porque o conhecimento que eu precisava de ter para gerir uma escola, lógico que é importante a minha experiência de sala de aula, porém o que eu iria enfrentar, né? E então, nessa formação, eu estava em sala de aula com disciplina, 40 horas, trabalhando disciplina de história, língua portuguesa, geografia, filosofia e sociologia. Por que isso? A cidade que eu moro tem pouco mais de 5.000 habitantes. A escola que eu trabalho tem apenas 208 alunos, que é no turno matutino e noturno. O professor, para ele fazer uma carga horária de 40 horas, apenas uma disciplina não dá para fazer essa carga. Só tem essa escola de ensino médio. Outra coisa, não temos profissionais para todas as áreas. Até hoje, na minha escola, nós temos professores de outras áreas que ministram, né? A gente tenta colocar essas áreas afins. Então, aí esse enfrentamento, a gente foi encontrando. Esse curso de 180 horas, que era para ser oferecido no primeiro ano, foi oferecido já no segundo ano. Então, nesse primeiro ano, você teve que, toda com essa correria, essas demandas, fazer, né, se formar rapidamente com um curso de 40 horas para você gerir a escola. E aí, a gente vai, então, utilizando daquilo que a gente tem de experiência. E eu vejo a importância da formação, foi numa formação até já do Jovem de Futuro, né? Eu, todos os dias, vendo as práticas, e, como a colega disse, o senso comum nos mostra isso, né? Chego à escola e, assim, 20 minutos, às vezes 30 minutos antes, faço um passeio pela escola. Então, todos os dias eu chego, vou passando de sala em sala, olhando se tem tomada estragada, até a quadra, cumprimentando as pessoas que já chegaram, para depois estar ali recebendo os professores, recebendo os alunos. E, às vezes, então, uma prática nossa, né? Olha a minha escola. Num curso que a gente teve, aí a pessoa dando esse curso disse que é importante o gestor fazer o passeio pedagógico, né? Aí eu falei, o que é o passeio pedagógico? Que o gestor ande pela sua escola. Aí eu disse, oba, eu já faço isso, né? E fiquei já faço passeio pedagógico. Porém, aprendendo, por que o passeio pedagógico? O que eu fazia, eu tinha um olhar. Depois desse curso, eu continuei fazendo a mesma coisa, porém com outro olhar. Antes eu fazia com o olhar mais da infraestrutura, do administrativo, uma tomada que está estragada, né? Um pátio que está sujo ou quebrado, tem que arrumar. Após, eu já passei a fazer esse passeio pedagógico, com esse espaço que eu tenho, mesmo que ali quebrado, o que eu posso aproveitar para o ensino-aprendizagem do aluno? O que isso vai proporcionar? O que eu tenho que fazer aqui nessa quadra, aqui nesse pátio? Então, eu já comecei, após isso, colocando o meu aluno ali dentro e o professor preocupada com o que isso vai proporcionar para o aprendizado dele. Então, a gente vai vendo a importância, então, você vai mudando esse olhar, a importância dessa formação, né? Porque realmente é intenso, como as colegas colocaram. Assim, você entra com gestão de pessoas, infraestrutura, o gerenciamento financeiro, limpeza, tudo, né? A gente precisa de dar conta desse recado. E, vamos dizer assim, a escola com menor número de alunos, ela acaba sendo assim, um pouco mais difícil, porque é reduzido também para a gente o número de funções. Eu, por exemplo, na minha escola, eu não tenho direito a vice-diretor,
pelo tanto de aluno que eu tenho. Eu não tenho direito a 2 coordenadores pedagógicos, eu tenho 2 turnos, eu só tenho um coordenador pedagógico. Eu tenho direito ao coordenador de turno. Eu não tenho um gerente financeiro para trabalhar. Como que eu faço essas prestações de conta? Um funcionário que já foi ex-diretor, que já está acostumado a fazer, e a gente vai trocando ideias e vai passando. E é lógico também com a coordenação regional, né, que tem as pessoas que vai nos orientando, e a gente vai. E o que é mais ainda, o importante, como a gente sai de sala de aula, e eu concordo que é o pedagógico, né? O mais importante para o diretor. Nós precisamos de estar formando nossos professores, cuidando dessa frequência do aluno, cuidando desse ensino-aprendizagem do aluno. E as demandas, que são imensas, as demandas internas e as demandas externas, para você estar naquele dia a dia. Porém, se eu fui... até vou dizer, a minha equipe quer que eu me candidate novamente. Eu quero pensar que é porque eu fiz a diferença, não porque não tem outro para candidatar, né? Quero pensar que seja. Porém, com tudo isso, a gente tem visto que a gente tem conseguido fazer a diferença na nossa escola com uma gestão democrática e que a gente consiga contagiar a equipe. O que foi o meu pensamento? Quando eu entrei nessa escola, a equipe não tinha, parece, aquele alinhamento, e a gente conseguiu, e você precisa, o gestor tem que ter mais isso também, essa liderança que a gente não aprendeu aí, mas que talvez, não sei, alguma coisa que seja nato de experiência, de conseguir dar esse exemplo e conseguir contagiar com esse amor, que eu acho também essencial, esse amor que a gente tem pela educação, pelo aluno, por atender, a gente tem conseguido fazer esse papel. Então, a gente avançou. Eu fico pensando assim, com 3 anos, eu encerro o primeiro mandato agora em março. Eu não acho que eu vou ver se eu colhi frutos. Eu acho que 3 anos é um tempo muito pequeno para todo o trabalho que a gente fez, né? Para a gente já estar colhendo. Mas a gente tem assim com os nossos alunos um índice de infrequência muito grande, porque na nossa cidade, apesar de pequena, ela é a chamada capital da lingerie, onde nossos adolescentes trabalham, cada casa tem uma máquina, e a gente perde esses meninos agora, perdendo para o trabalho, e infelizmente, mesmo na cidade pequena ali, estamos perdendo para as drogas também. Então, o nosso maior luta é trazer esse menino para a escola. E o interior, ele tem assim, a pessoa vive com pouco dinheiro. Então, o adolescente, com aquele dinheiro que ele ganha ali, aí ele tem um desestímulo pelo estudo. Então, nós temos esse papel muito grande de trazê-los para a escola e também convencer esses pais. E a gente tem conseguido, a gente fez um projeto, até que eu estava em sala de aula, eu iniciei esse projeto da educação de qualidade de vida, e que a gente fez um projeto lá de projeto de vida com os alunos, e esse projeto a gente fez para tempo curto e tempo longo, para 3 anos e para 10 anos. A gente tem a cápsula do tempo lá, que a gente vai abrir só daqui a 10 anos, né, que é um chamativo. Então, a gente tem conseguido também trazer os meninos para estudar. Eu digo, a nossa cultura lá, não sei se aqui São Paulo, Minas, Goiás, é de qualquer reunião a gente ter mesa farta, né? E, às vezes, o menino pergunta uma coisa que era até criticado, que você só vem à escola para comer o lanche. E o menino perguntava, e a gente foi pegar isso, até que o poder aquisitivo dos nossos alunos não são assim, tão baixo. E ele falava, o que é o lanche amanhã? Então, amanhã eu venho na escola. Então, se é por aí que nós vamos, que o menino estude, por aí vamos fazer. E a gente, então, investiu, a gente tem uma horta maravilhosa na escola. E a gente tem também, o gerente de merenda, na sexta-feira, faz churrasco para os meninos. E a gente conseguiu que os meninos viessem. Se eles vêm, vamos estudar e fazer as aulas. Então, a gente pega aquilo que é de cultura, né, e fiz. E outra coisa, já encerrando, para encerrar aqui minha fala, então, como eu perguntei, como conciliar a formação com as demandas, né, que a gente espera isso. E
e a participação dos pais e a ajuda de toda a equipe. E eu fui assim um pouquinho esperta em uma coisa também. Quando eu fui tomar a minha posse, eu levei o meu esposo comigo, para ele tomar posse junto. Então, por quê? O meu esposo está aqui comigo, é o meu braço direito e esquerdo, minhas pernas, todo sábado, domingo, está nós dois lá na escola. Ele podando a grama, arrumando um vaso que está estragado, arrumando uma torneira para mim, porque e eu ali junto, e na limpeza e fazendo. Porque nós não temos um funcionário para isso. Os serviços gerais, né, ele tem o seu horário de trabalho, e então eu vejo que o gestor é isso, né? Eu preciso estar preparando, quando no domingo os netos e os filhos já vão embora, vai eu e meu esposo lá para a escola, que é perto, e ficamos lá até o anoitecer para ver se está tudo ok para segunda-feira todos chegarem, né? Então, é isso, eu pensei assim nessa minha fala, de estar nesse questionamento, mas mostrando esse dia a dia mesmo. Estou feliz com a minha gestão, né? A gente tem conseguido, e estou assim preparada para estar aprendendo, né? Cada vez mais. E despeço-me aqui, agradecendo ali, novamente agradeço muito meu esposo. Eu acho que sem ele, o meu sofrimento era muito grande, gente, porque ele, o tempo todo, o meu braço direito, e para me ajudar, porque eu quero que de manhã, na segunda-feira, a escola esteja limpíssima. Eu tive uma equipe que foi lá visitar, gostou muito da organização da limpeza da minha escola. Quem faz isso? Quem cuida dessa horta? E a horta, a gente tem um professor que ele dedica o tempo de domingo a domingo lá. Quem faz toda essa limpeza? Eu e meu esposo, nos domingos, né? Então, termino aqui, o questionamento é esse, e fica para a gente estar esse até o final do seminário. Eu sou gestora, eu estou gestora, e como conciliar a formação com essa grande demanda que a gente tem. Muito obrigada. Olha, eu acho que eu nunca fiz a mediação de uma mesa que os palestrantes foram tão comportados em relação ao tempo. Bem, agora nós vamos ouvir a verbena, Roque Gonçalves, do Centro de Ensino Médio de Jornada Ampliada, Moacir Madeira Campos, de Teresina, no Piauí. Verbena. Bom dia a todos e a todas. E me sinto muito honrada em estar aqui hoje. Agradeço imensamente o convite, né, ao Instituto Unibanco e à Secretaria, né, de Educação do meu estado, por confiar essa missão. Como já foi dito aqui, né, é uma missão bastante difícil. E o que poderia dizer, né, sobre esse dia a dia da gestão do trabalho de um coordenador pedagógico? Estou há 18 anos em coordenação pedagógica e iniciei essa caminhada toda na nossa escola. A gente pensa bastante, né? Sonha muito, né? E o que você quer ser? Vem sempre desde criança. E eu sempre fui apaixonada pela educação. E o mais engraçado, eu sempre fui apaixonada pelo fazer pedagógico. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu comecei, fui concursada como professora na rede estadual do Piauí, mas passei poucos meses, logo fui indicada à coordenação, porque antigamente era indicação. E passei alguns anos na coordenação da escola regular, e passei por todas as modalidades. Vai do ensino infantil, ensino fundamental, maior, menor, ensino médio, EJA. Então, foi muita experiência. E aí veio o concurso, né, no nosso estado, para poder, né, permanecer sendo coordenador. E fiz o concurso, fui aprovada, e logo em seguida eu fui convidada a trabalhar na escola de referência do Piauí de tempo integral, o Centro João Henrique. E foi lá que eu realmente me vi passando o dia inteiro vivenciando como é diferente o trabalho em escola de tempo integral. E lá eu pude ter a oportunidade de conhecer o Instituto Unibanco e fiz o curso, né, de gestão escolar.
E quando eu fiz esse curso proporcionado pelo Instituto, eu pude amadurecer melhor realmente o que é esse nosso trabalho de gestão dentro de escola, o que é esse fazer pedagógico, porque mudou totalmente a minha forma de trabalhar. Diria que pelas ferramentas que eles nos fornecem, pela oportunidade de poder debater com outros profissionais também que estão na mesma caminhada nossa, interagir. Então, me auxiliou bastante. E aí, no ano passado, né, para este ano, foi lançado na rede que, para ser gestor, deveria passar numa seleção interna. Primeiro, você teria que fazer um curso, e desse curso, se você fosse aprovada, se faria uma avaliação. Da avaliação, aí você comporia o banco de gestores do nosso estado. E aí eu tinha saído da escola de tempo integral, eu tinha passado a ficar na escola regular. Eu estava já há 3 anos já na escola regular de novo, por necessidade familiar, tinha uma filha pequena, tinha que me dedicar mais. E com essa experiência que eu fiquei entre a escola integral e a regular, eu sempre tinha em mente de que a integral ainda é a solução, porque você realmente vê de perto o resultado. E fui para a escola Sigefredo Pacheco, lá no Piauí, e lá, quando iniciei lá, nesse retorno, começamos lá com 216 alunos, e quando eu saí de lá, deixei a escola com 620. Eu acredito que é fruto do trabalho, né, que a gente se dedica bastante no fazer. E com essa seleção que teve, esse concurso que teve, também surgiu para a escola de tempo integral. E aí eu digo, ó, minha filha já cresceu, agora acho que é hora do retorno. Então eu tornei fazer outro concurso, porque eu fiz os dois, fiz para a escola regular e fiz para a escola integral. E aí a gente passava por o concurso avaliativo, pela banca examinadora, e tinha que apresentar um plano de intervenção pedagógica. E aí você faz parte do banco de gestores do estado do Piauí. E passei, agora estou de novo em escola integral, funcionando de 7h20 às 4h20. Falar de ser gestor, para mim, eu acredito que no trabalho de coordenação a gente usa 2 palavras bastante significativas: parceria e corresponsabilização. Eu não me vejo fazendo um trabalho se não tiver a parceria com o professor, a parceria com o aluno, a parceria com a GRE, com a comunidade. A gente precisa dessa parceria. E também delegar realmente o que é o fazer de cada um dentro da escola. Cada um tem que se corresponsabilizar, tem que realmente saber qual é o seu papel. Aí, quando a gente fala assim, o trabalho de gestor, o que realmente é difícil nesse trabalho de gestor, nesse trabalho de coordenação? Eu acredito que é porque nós ainda temos um distanciamento, mesmo nesse contexto atual, do que realmente é ensinado na nossa formação acadêmica para o que realmente nós vivenciamos no cotidiano escolar. A gente enfrenta muitos desafios no dia a dia. A nossa clientela agora, ela não é mais como era a clientela de quando eu iniciei, alguns anos atrás. Essa nova cultura juvenil que vem agora, ela vem trazendo já um novo formato já para a gente se adequar a eles mesmo. Eu digo que ele surge no perfil do coordenador, ele surge no perfil do gestor, do professor, a necessidade de buscar estar se atualizando. Porque o professor ele se sente despreparado para lidar com os quadros que apresentam no dia a dia. A gente vê quadros de alunos depressivos, com mutilações, aí vem a questão do machismo, sexismo. A gente tem que estar buscando realmente ver como é que a gente pode fazer esse trabalho para ajudar esses alunos. Eu diria que a nossa secretária ela tem nos apoiado muito nesse sentido, porque a nossa GRE, acredito que as outras também no estado do Piauí, elas têm já essa equipe multidisciplinar.
É uma equipe que vai psicólogo, psicopedagoga, eles fazem palestras na escola e atendimento. Quando a gente pede, solicita, ele atende a família, atende o aluno. Então, isso aí já é o caminho. Eu acredito que é por aí que a gente deve começar, com esse apoio mesmo. Além das parcerias que a gente faz com as universidades, e eles também proporcionam esses momentos dentro da escola. Como eu me sinto, né? Quando eu vejo os alunos com dificuldade de aprendizado, geralmente as nossas turmas são de ensino médio. Então, os alunos que apresentam maior dificuldade de aprendizado são aqueles alunos que vêm do ensino fundamental já com defasagem. Em algum momento, ele deixou alguma habilidade, alguma competência a ser adquirida. Então, o que a gente faz? A gente procura alternativa para que ele não fique em desvantagem perante aos outros. Aí você diz assim, como é que você consegue detectar logo quais são esses alunos? Antigamente, a gente passava, vamos dizer que mais tempo tentando encontrar quem era o aluno do que em alternativas para poder trabalhar esse aluno. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma mudança recente no nosso estado, e eu vejo que a nossa secretária está muito empenhada, realmente, muito preocupada com a educação do nosso Piauí, e nos ofertou esse ano um programa inovador. Esse programa ele se chama Mobeduca-me. Esse Mobeduca-me ele é uma ferramenta essencial no fazer pedagógico. Ele é vamos dizer, eu diria que eu tenho um braço agora direito me ajudando, né? Porque tudo que eu quero saber a respeito do aluno, eu não preciso passar o dia inteiro preenchendo fichas e fichas. Eu vou, lá tem uma pessoa designada na escola para me ajudar. Ele lança os dados desse aluno no sistema, ele recebe uma carteirinha, essa carteirinha ela vai colocar a frequência do aluno diariamente. Aí você quer saber se os seus alunos, quem está faltando mais, aí você vai no sistema. Eu até coloquei aqui para vocês poderem visualizarem bem como é essa funcionalidade. Ele começa lá na avaliação diagnóstica que a gente faz dentro da escola. Essa avaliação diagnóstica, ela nos proporciona o dado de como é que estão nossas turmas. Ele dá o dado de cada aluno. A gente faz uma avaliação com os alunos, tira uma fotozinha dessa avaliação, ele é feito online e vem um resultado feito em forma de planilha e feito em forma de relatório. Ali o coordenador ele tem o acesso a ver qual é a turma em que o aluno teve mais acertos e erros em língua portuguesa, teve mais acertos e erros em matemática, que é a avaliação de português e matemática. Aí você já sabe qual é a turma que está precisando fazer uma intervenção. Você tem como acompanhar de perto, esse processo ele é rápido, o resultado ele é imediato, ele não demora. E aí você faz o que nós chamamos de nivelamento escolar. É fazer o quê? Você vai selecionar os alunos de acordo com o nível da nota que ele obteve. Quem não conseguiu muitos acertos, de 0 a 3, ele está no nível 1, de 3 a... Aí você vai selecionando nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Aí qual o passo que o coordenador vai fazer? Vai se juntar com os professores, porque a gente divide em 2 equipes todos os professores que fazem parte da escola. Qual é o professor que vai fazer oficinas de língua portuguesa para os alunos? A gente divide as linguagens, as humanas. Aí vamos lá, quem é o professor que vai fazer a oficina de matemática com os alunos? O professor de matemática, né? São os professores das exatas. E aí esse professor que é da disciplina de matemática, que é da disciplina de português, ele ajuda o coordenador à organização de atividades. E aí você diz, e aqueles alunos que tiraram as melhores notas? Ele não precisa desse nivelamento, o que é que vai ser feito? Ele vai auxiliar o professor
para que ele ajude os alunos também na sala de aula nessas oficinas. E aí a gente divide esses alunos em oficinas por 20 alunos. E durante uma semana toda, a escola para toda a programação e vai fazer o nivelamento desses alunos. E aí, depois que termina o nivelamento, você faz uma nova avaliação, e com essa nova avaliação, aí você vai ver se realmente o resultado obteve um resultado positivo. O que é que está precisando melhorar? Onde está precisando fazer ajustes? Aí você faz o plano de intervenção pedagógica para aquela turma que não atingiu o objetivo. Então, assim, falar desse programa é falar de um auxílio, é uma ferramenta, eu diria que, para mim, como coordenadora, ele é meu braço direito, né? Porque ele me ajuda bastante. Porque nele eu vejo também o resultado. Quantos acertos teve no total na escola, né? Porque ele dá também quantos por cento teve de acertos, de erro, qual é a disciplina que realmente você está precisando focar mais. E a matemática sempre é o bicho-papão. Aí, como falei, está lá. Esse programa também, ele mostra a falta do aluno. Você tem como visualizar essa falta. Você vê qual é a turma e tem mais. É porque aqui eu não tirei a outra foto seguinte, que mostra o nome do aluno e quantas faltas esse aluno tem. Então, você faz imediatamente já uma chamada, né? Porque quando o aluno falta, é enviado online já para o aluno, para a família, é enviado já dizendo que esse aluno não está na escola. E a família tem que entrar em contato com a escola, tem que saber, não está por quê, o que está acontecendo. E vem buscar a escola, porque se não vem, a escola liga. E procura saber o que está acontecendo. Se foi caso de doença, traga um atestado para a gente justificar essa falta. Então, ele nos ajuda também nesse sentido. E também tem as ocorrências. Ele nos ajuda a combater o bullying também, que é um dos vilões, né, dentro das escolas. Os casos também de ocorrências que tem, a gente tem como, todo dia aconteceu algum problema, o professor faz o relatório, nos traz, e a gente envia para a família. É proibido o uso do celular em escola integral, né? Isso é nas nossas normas, né, que a gente tem de regimentárias. Então, se o aluno está fazendo uso desse celular, a gente já envia já para a família, já dizendo já o que está acontecendo, para a família tomar providência, para não trazer, se é um namoro exagerado dentro da escola, tudo que tem. Esse programa ele já envia já comunicado de reuniões, né, também. Então, é o nosso auxílio, né? Então, assim, os saberes, né, foi como dizemos, nós precisamos estar sempre nos atualizando, sempre nos reciclando. Eu digo reciclar, a pessoa diz que a gente nem usa essa linguagem mais, mas eu ainda costumo dizer essa linguagem porque eu vejo que é uma necessidade que a gente tem de estar na busca, constantemente buscando. E no nosso estado, o coordenador pedagógico, ele tem o papel de orientador de estudo. Nós fazemos semanalmente, nas quarta-feiras, a gente faz horários onde um professor que está na sala de aula, ele fica aguardando o contraturno para poder ir para a sala e estudar com o coordenador. E aí depois inverte. Aquele que estava estudando vai dar aula, e o aluno não fica sem aula e o professor se capacita dentro da escola. Temos debates, temos temas relevantes do nosso cotidiano escolar e temos os temas que vêm da própria Secretaria de Educação para ser estudado. E a Escola Tempo Integral ainda conta com a grande parceria da equipe de tempo integral, que também vai à escola e também ajuda a capacitar os nossos professores. Aí diz assim, você acredita que aí já deu tudo certo? Realmente é isso? Se ainda não deu, eu acredito que é o caminho. É a qualificação, é realmente a gente estar preocupado em correr atrás, né, do fazer diferente. E também outra coisa, eu até coloquei a foto aí, que é dos nossos alunos monitores, né? Eu acredito que esse é o grande parceiro da coordenação pedagógica, é o aluno também. Esses alunos monitores, eles nos ajudam em tudo na escola, na organização da rotina escolar,
Quando é fila de almoço, eles que estão lá organizando. Se vai ter algum evento, eles que estão apresentando. Se o aluno está com dificuldade em sala de aula, aqueles que têm as melhores notas estão ajudando também aos colegas que estão com dificuldade. Então, assim, eu encerro a minha fala dizendo que eu acredito que para todo fazer pedagógico deve ter por trás o olhar atento das gerências de ensino e da Secretaria de Educação. Esses são nossos parceiros. E é por isso que eu ainda acredito que a educação pode mudar. Porque no estado do Piauí, eu posso afirmar com certeza, elas são nossas parceiras. Obrigada. Obrigada, Verbena. Bem, então agora nós vamos ouvir a Claudete Silva do Nascimento, Radaeli, secretária de Educação do Espírito Santo. Da Secretaria de Educação do Espírito Santo, desculpa. Da Secretaria. Bom dia a todos. Eu ganhei 3 minutos, um da fala da colega e 2 da Verbena. E aí eu me sinto assim mais tranquila, né? Porque eu tenho muito tempo, além dos 20 minutos. Eu tenho uma experiência de gestão, eu tenho uma experiência de 37 anos de trabalho na educação pública. Eu atuei nas séries do ensino fundamental 1, nas séries do ensino fundamental 2, na regência de classe. Também fui professora no curso de formação de professores. Eu fui diretora de uma escola pública estadual, e aí essa trajetória na direção da escola foi longa, por apenas 23 anos de trabalho na gestão de uma única escola, e atualmente eu estou na assessoria de gestão da Secretaria de Educação. Eu começo pela trajetória da escola. Eu assumi essa escola no ano de 1993, na direção. É uma escola localizada no município da Serra, que fica na região metropolitana da Grande Vitória. O município de Serra, ele, infelizmente, se destaca, né, por um alto índice de violência, de criminalidade, e é nesse contexto que nós nos encontramos. Essa escola fica na sede do município, e assim que eu assumi a direção dessa escola, ela era a única escola pública estadual que ofertava o ensino fundamental 2 e o ensino médio, que naquela ocasião era apenas o ensino profissionalizante, a curso de formação de magistério e administração escolar. Nós estamos vendo uma foto da escola atualmente. Essa foto, essa escola, ela é um prédio que foi entregue recentemente, há cerca de 3 anos, mas não era dessa forma, essa beleza que vocês estão podendo apreciar aí. Essa escola, vale ressaltar que a localização dela tem todos os elementos, todos os ingredientes que levam ao fracasso escolar. Ela está numa região de alta vulnerabilidade social, um local ermo. As pessoas que conhecem o local jamais teriam coragem de matricular os filhos pelo local. É uma escola que fica de frente para um cemitério, é uma escola que, na frente dela, há alguns becos que também com alto índice de tráfico de drogas, de forma que o contexto social da escola, a localização dela ele é muito crítico. A minha trajetória de gestão escolar durante todos esses anos, eu tenho aqui um tempo muito curto para falar de uma trajetória de 23 anos,
E aí eu vou elencar algumas ações que foram muito marcantes na minha trajetória, e ela foi permeada, né, por uma gestão democrática, sempre compartilhada, participativa, em todas essas dimensões. Era uma grande preocupação que nós tínhamos de compartilhar responsabilidades, mas atuar em todas essas dimensões de gestão de infraestrutura, de pessoas, administração financeira, a gestão pedagógica e educação voltada para resultados, sempre de uma forma compartilhada e participativa com todos os sujeitos. E a nossa primeira ação na comunidade escolar, numa comunidade de um contexto social de alta vulnerabilidade e de um espaço, um local muito crítico, o primeiro passo foi conhecer essa comunidade escolar. E essa comunidade, essa escola não tinha muitas crenças na escola. Os pais que tinham um pouquinho mais de esclarecimento, mesmo com dificuldades financeiras, eles não matriculavam seus filhos ali. Eles mandavam seus filhos estudarem em outras unidades de ensino, em Vitória, distante do município de Serra, do centro da Serra, cerca de 22 quilômetros, no Instituto de Educação, chamada Escola Fernando Duarte Rabelo. E aí eu me intriguei muito quando eu assumi a direção dessa escola, porque era uma escola com muito vandalismo, escola totalmente depredada, as cadeiras, carteiras, tudo eram pedaços de móveis, de mobília. E aí a gente precisou de fazer uma escuta, de ouvir muito a comunidade escolar, fazer um trabalho de reconhecimento, conversar muito, dialogar muito com as lideranças comunitárias, começar a delinear ações que davam clareza aos papéis de cada segmento da comunidade escolar. Então, esse diálogo foi intenso. E a vida num cotidiano de escola para um diretor, ele é cercado de tensões. A gente, embora existam as rotinas escolares, né, as aulas têm duração de X minutos, mas a rotina de um diretor é sempre surpreendente a cada dia. E aí, fundamental foi dialogar com essa comunidade que depredava, essa comunidade que não reconhecia a escola, essa comunidade que não acreditava nessa escola pública. E aí, ao longo da nossa trajetória, nós entendemos que foi muito necessário nós elaborarmos uma proposta político-pedagógica, um projeto político-pedagógico para legitimar o nosso trabalho na escola. Porque um projeto político-pedagógico dava clareza, norte, rumo para a escola, estabelecendo objetivos claros, metas de curto, médio e longo prazo. E esse foi um trabalho muito árduo, muito difícil, porque o envolvimento da comunidade num local onde as pessoas pouco acreditavam nela era um trabalho de conquista. E aí esse envolvimento do diretor de escola, que era o meu trabalho, com os diversos atores da escola, foi algo muito complexo. E eu sempre chegava antes das 7 horas da manhã, eu estava sempre acolhendo os estudantes, os professores, os servidores. Pelo exemplo, eu geria a escola. Então, eu era a pessoa que mais motivava, era a pessoa que estava ali, presente em todas as ações. Os pais, eu recebia esses pais cotidianamente, eu recebia os estudantes, eu fazia a mediação entre os conflitos que existiam na escola, eu que fazia essa mediação. E aí a gente compreendeu que nesse instrumento chamado Projeto Político-Pedagógico, ele era um instrumento que iria legitimar o nosso trabalho na escola. Uma outra ação que foi extremamente importante para o nosso trabalho foi instituir uma avaliação institucional. E a gente passou a ouvir a comunidade escolar. Nós fazíamos essa avaliação 2 vezes ao ano, para a gente ter um retorno da comunidade escolar e saber se nós estávamos caminhando no rumo certo. Até porque nós precisávamos repensar ações e melhorar essas ações no sentido de promover
a aprendizagem, fim maior da escola. Então, todas as nossas ações estavam focadas na aprendizagem da escola. Uma outra ação foi fazer uma avaliação do trabalho docente. Os estudantes, eles sempre se queixavam de que eles tinham dificuldades em ser ouvidos. E aí nós instrumentalizamos mesmo, fizemos um documento onde esses alunos podiam avaliar o trabalho pedagógico, o trabalho do professor, avaliar a metodologia, o tempo da aula, as intervenções. Isso servia para nós porque o professor entra para a sala de aula e muitas das vezes nós não sabemos o que acontece lá dentro. E aí o estudante foi um canal de comunicação para nós. E nós sempre, com essa avaliação, nós fazíamos um feedback para esses professores, a fim de a gente instrumentalizá-los com melhor didática, com melhor metodologia. Então, esse foi um ganho muito grande, foi um diferencial para a nossa escola. E estabelecer um canal de comunicação também com os estudantes, por meio de representantes de turma. Nós descobrimos que isso trazia para nós um encurtamento de tempo, e os estudantes traziam as demandas, e, por outro lado, nós utilizávamos eles como também canal de comunicação entre os estudantes. Todo esse trabalho nosso sempre foi voltado para a aprendizagem dos estudantes. Nós sempre tivemos uma preocupação. Eu sou licenciada plena em pedagogia, e eu atuei como pedagoga também, e fiz pós-graduação em gestão escolar, e eu sempre, assim que assumi a direção da escola, eu ficava muito inquieta, preocupada com a aprendizagem dos alunos, porque precisávamos organizar aquele espaço, mas tudo em função da aprendizagem, tudo focado para a sala de aula, que era a maior riqueza, né, que era a aprendizagem dos estudantes. Então, nós adotamos uns outros caminhos também muito possíveis. Temos muitas ações que, se tivéssemos tempo, nós poderíamos estar contando aqui para vocês. Uma delas eu não coloquei aqui no slide, porque eu me esqueci, mas foi um divisor de águas na escola, foi quando nós instituímos um instrumento valioso na escola, que foi uma rádio escola, rádio chamada Rádio Educativa CBM, que é CBM de Clóvis Borges Miguel. Essa rádio foi um divisor de águas. Os alunos protagonizavam suas aprendizagens nesses momentos, nas acolhidas dos estudantes, nos momentos de recreio, nos intervalos, e nesses momentos eles podiam, de fato, apresentar as suas criações, as suas literaturas. Nós tivemos pessoas que puderam contribuir conosco nesse trabalho, fazendo oficinas. Nós tivemos ajuda de universidade, nós tivemos ajuda de locutor da Rádio Espírito Santo do nosso estado, que foi para dentro da escola fazer formação para os nossos alunos. Esses programas que nós estamos citando, eles vieram a robustecer o nosso trabalho. Programa Mais Educação e ProMI, eles contribuíram muito conosco com trabalho de reforço escolar no contraturno. Nós podíamos convidar esses estudantes, nós tínhamos professores, tutores, que contribuíam no reforço escolar, nas disciplinas de matemática e de língua portuguesa. Esses programas, Mais Educação e ProMI, que são do governo federal, também contribuíram muito com ações que nos ajudaram a equipar a nossa escola com materiais de laboratórios, materiais pedagógicos, para instrumentalizar os professores nas suas ações do cotidiano. Nós também temos, no Espírito Santo, 2 programas muito bons, o Pré-ENEM e o Centro Estadual de Idiomas. Esses 2 programas, nós incentivamos muitos alunos na participação desses programas. O Pré-ENEM é um preparatório para esse exame nacional. Nossa escola, os estudantes participam em massa. No Centro Estadual de Idiomas, o Espírito Santo possui 6 centros estaduais que promove a aprendizagem de línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Nossa escola,
no município tão grande, vocês puderam observar lá no início, né, município acima de 500 mil habitantes, a nossa escola pública estadual chegou a ter mais de 25% dos nossos alunos participando desse centro de línguas. Tamanha é a mobilização da nossa escola em torno das oportunidades de aprendizagem. Nós sempre tivemos a prática também de promover avaliação diagnóstica no início do ano letivo, para nós trabalharmos e redirecionarmos as nossas ações, baseado nessas avaliações. Sempre nos preocupamos muito com a autoestima dos estudantes, sempre nos preocupamos muito em identificar as necessidades desses alunos, ajudar no autoconhecimento, e através desse projeto de vida, a metodologia dele, possivelmente eu não dê tempo de estar explicando aqui, mas se houver um outro tempo, a gente pode estar detalhando melhor. Nós compreendíamos também que os pais não deveriam ser chamados na escola apenas para serem apresentados resultados de notas, ou apenas para dizer que o filho estava faltando ou não. Nós compreendíamos que precisávamos fazer uma formação de pais. E nós trazíamos os pais para a escola para ensinar, para orientar sobre temas que eles tinham muita dificuldade de abordar em casa com seus filhos. Temas como sexualidade, como gravidez na adolescência, como as drogas, temas variados. E esses pais, muitos pais, a gente não tinha adesão de 100%, mas formamos muitos pais que puderam contribuir com seus filhos. O próximo slide... nós queremos mostrar um pouco, isso aqui não é uma autopromoção nossa, mas isso aqui revela que em todos os movimentos, todas as Olimpíadas, concursos, tudo, a escola motivava os alunos nessa participação. E isso começou a ser evidenciado e ser mostrado para a sociedade, para o município da Serra e para o Espírito Santo, como ações positivas. Em Olimpíada de Robótica, a nossa escola chegou a ficar como semifinalista em 3 edições. Inclusive, chegando a apresentar um cão-guia robô, que está até meio que está aparecendo aí nas mídias. Esse cão-guia robô foi apresentado pelos nossos alunos num programa da televisão, no programa da Rede Globo, no programa do Luciano Huck. Tudo isso, todas essas ações que nós estamos observando aí, os alunos são protagonistas, os alunos estão por trás deles. Nós não teríamos essas premiações se os alunos não fossem os sujeitos que protagonizaram essas iniciativas, esses projetos. A escola só foi premiada por causa do envolvimento dos profissionais da escola e aí com foco na aprendizagem dos alunos. Isso vem revelando para nós a nossa preocupação, que sempre foi no processo de ensino-aprendizagem da escola, desde o planejamento, a execução e a avaliação dos processos. Nós trouxemos aqui para vocês uma pequena amostra do resultado de um programa de avaliação básica no Espírito Santo. Meu último ano de gestão, dos 23 anos que eu passei na direção da escola, quando esse resultado do PAEBS foi implementado em 2007, nós começamos a nos enxergar nessa avaliação do PAEBS já num cenário positivo. Nós não estamos satisfeitos com os resultados, mas se nós observarmos aí em língua portuguesa, nos níveis de proficiência e avançado, a nossa escola ela obteve 58%, quase 60% dos alunos nesse nível de proficiência. Embora nós tenhamos no básico, no abaixo do básico, 38% dos estudantes, nós temos aí no básico 25% desses alunos que estão próximos do proficiente. Então, nós temos índices considerados bastante positivos. Em matemática, que é um gargalo nacional, nós temos aí, no nível de proficiência, proficiente e avançado, nós temos 52% dos alunos. E se repete também aqui em matemática, que no básico nós temos também 21% dos alunos próximo do proficiente. O que isso traduz para nós?
é que se nós também fôssemos olhar os resultados anteriores da escola, desde a primeira edição, nós sempre tivemos um destaque nesses resultados. Isso foi dando credibilidade à comunidade. Nos últimos anos, desde 2008, 2009, 2010, essa escola tem um alto índice de procura por matrículas. O clima da escola é altamente positivo. Nós ganhamos a credibilidade da comunidade. Todos conhecem no estado do Espírito Santo a escola Clóvis Borges Miguel pela melhoria da qualidade da educação. Ela tornou-se referência em gestão escolar no estado do Espírito Santo. E aí eu saio da escola, a convite do secretário de Estado da Educação, e vou para a assessoria de gestão na Secretaria de Educação. As inquietações que eu tinha enquanto diretora da escola, eu trago para a assessoria. Essa assessoria de gestão é uma assessoria estratégica muito importante, que trabalha com processos de seleção de diretores. No Espírito Santo, nós temos um processo profissionalizado, democraticamente, e é feito em 3 etapas que abrange conhecimentos técnicos, uma apresentação ao conselho de escola e uma avaliação por uma empresa de recrutamentos. Nós temos também uma política de valorização da gestão escolar, que vai ser tratado na mesa posteriormente, que vai ser, se eu não me engano, amanhã, pela nossa subsecretária, que é a tipologia da escola. Nós temos também na nossa assessoria a formação de diretores, que é um marco já por um ano que nós estamos lá. Achamos que deveríamos instrumentalizar as escolas com um manual. E, por fim, já estou concluindo, eu disse que eu teria aqueles 3 minutos, me perdoe, mas nós queremos agradecer a nossa participação aqui, agradecer ao Instituto Unibanco, à Secretaria de Estado da Educação. Penso que nós temos muito ainda a melhorar, penso que a gestão da escola precisa ainda ser melhor, mais profissionalizada, e penso que nós temos que avaliar a gestão escolar. Acho que precisamos avançar muito nesses quesitos. E agradeço muito por esse momento ímpar de contar um pouco desses 23 anos de direção de escola pública estadual no estado do Espírito Santo. Obrigada, Cláudia. Desculpa, não. Eu trouxe umas imagens, a gente esgota o tempo e depois a gente abusa um pouco, né? Eu trouxe umas imagens para mostrar para vocês, e eu acho bacana mostrar algumas coisas lindas que a escola construiu. Temos uma banda marcial extraordinária, e aí temos matérias de jornais lá do nosso estado do Espírito Santo, que revelam que a escola estava entre as 10 melhores do Espírito Santo. Resultado do Enem, no último Enem nós ficamos com 535 pontos, isso é satisfatório? Não. Mas nós temos muitos resultados, muita coisa que evidencia que a nossa escola está com foco na aprendizagem. Eu agradeço novamente. Bem, foi um privilégio estar aqui e ouvir o relato de experiências, considerações e as reflexões de vocês 5. Eu acho que é uma lição de articulação entre teoria e prática, né? A gente fala tanto na articulação entre teoria e prática, e vocês trouxeram aqui exatamente o que é articular teoria e prática. Certamente eu teria aqui uns 40 minutos ou mais para poder fazer considerações sobre a fala de vocês. Tem material aqui para isso, para um artigo, para muita coisa, mas eu só tenho 5 minutos. Então, tentando sintetizar, eu acho que a primeira ideia que fica é que não existe herói. E eu acho que essa ideia é muito importante, porque a ideia do diretor-herói está bastante difundida. E acho que por isso que a gente tem tanto medo e a falta de atratividade. E isso é muito complicado, porque não é um herói. Existe um profissional, né?
E um profissional, se existe um profissional, é necessário um desenvolvimento profissional. E temos o desafio de um desenvolvimento profissional sem uma base de formação inicial. E para o exercício de uma atividade profissional que exige múltiplos saberes. Então, é preciso superar o senso comum. É preciso buscar métodos, técnicas, instrumentos, saberes. Ressignificar o que já se fazia. Ampliar o olhar. Não se faz sozinho, se faz em parceria com a equipe, com a comunidade, com a secretaria. É fundamental o apoio da secretaria, seja da supervisão da regional, seja de programas, seja de instrumentos, né? Outro ponto muito forte é a questão da gestão democrática. E acho que vocês mostram claramente que não se faz gestão democrática sem ter como foco a aprendizagem do aluno. O combate à evasão, à repetência, a preocupação em garantir a aprendizagem do aluno, independentemente de como ele chega na escola, tomar para si a responsabilidade de que o aluno possa aprender e que os resultados possam aumentar, é realmente bastante importante. Isso mostra, na fala de todos, um compromisso social e político com a educação e um compromisso social e político com a atividade do diretor, que leva e a preocupação com a emancipação dos alunos, no sentido político da palavra, e com a equidade. Uma outra questão é que a gestão pública tem uma especificidade. Ela é diferente da gestão do mundo privado, ela pode, sem dúvida nenhuma, aprender, mas ela tem uma especificidade. O Vinícius, quando fez a fala dele, ele trouxe uma metáfora do técnico de futebol, né? E eu diria que, muitas vezes, o gestor público ele põe o time em campo, ele tem que fazer o time jogar e ganhar, mas um time que ele não escalou. É um grande desafio, né? E eu vejo que todas vocês fazem isso no dia a dia de vocês e conseguem, né? É realmente um enorme desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que Paulo Freire dizia que educar exige esperança. Muitas vezes a gente tem que, muitas vezes tenho que me lembrar disso todas as vezes. Mas quando a gente ouve relatos como o de vocês, realmente essa fala do Paulo Freire fica forte. Existe esperança, existe qualidade nas escolas públicas brasileiras. É possível fazer uma educação de qualidade. Muito obrigada. Eu não poderia sair daqui hoje sem, primeiramente, parabenizar a minha secretária de Educação, porque ela recebeu o prêmio EGOV, né, do ATI, por o nosso projeto Mob Educa-me. E ela está aqui hoje, eu peço uma salva de palmas.